todos, a todas. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos começando a nossa 16ª aula do Evangelho segundo Mateus. Hoje será o nosso penúltimo encontro. Semana que vem a gente vai estar encerrando esse estudo, que inicialmente era para ter sido 7 lições e virou 16, 10 a mais, né? Mas eu creio que ele foi, esse aumento de lições, ele foi necessário em função da demanda. A gente pôde parar mais, explicar, conversar mais, enriquecer, trazer mais informações, trazer mais participação aqui na nossa aula. Hoje nós vamos concluir o capítulo 26 de Mateus. É um capítulo grande, ele tem 75 versículos. Pois não, diminuiu o ar-condicionado, peraí. Bom, então, o capítulo 26 de Mateus, nós vimos na semana passada, é um capítulo muito extenso. Capítulo 26 são mais de 75 versículos, acho que são 75, 76 versículos, e a gente viu na semana passada até a metade, porque o capítulo 26 ele discorreu sobre a Páscoa, que foi o que nós vimos na semana passada, e Jesus, ele, após a celebração da ceia, ele foi para o Monte das Oliveiras, e a gente conversamos um pouco sobre isso, que após Jesus ter ceado a Páscoa com os discípulos, ele foi para aquele monte, e lá naquele monte, após passar um momento de oração, de luta espiritual, de angústia, porque ele é mesmo falando de que o espírito estava pronto, mas a carne estava fraca. Aí a gente viu que os discípulos, eles não conseguiram vigiar em oração por jejum, não por má índole, mas que provavelmente eles estavam sob o efeito do vinho, da ceia que tinham tomado. A gente tinha conversado sobre todo o ciclo da ceia, de como acontece, todo o rito, como é que se passa. E aí então, o versículo que nós paramos foi quando Judas chegou com aquela guarda, uma guarda formada tanto por soldados romanos, que veio com um grupo de soldados romanos, como também homens lá do templo. E aí então Jesus, ele foi detido após ter decidido em oração obedecer o Pai e beber o cálice da ira dos nossos pecados pela indicação do beijo de Judas. Então, naquela angústia, ele foi e disse ao Pai que quando orava: Senhor, afaste de mim esse cálice. Que cálice é esse? A gente falou, é o cálice da ira, a ira de Deus em função do quê? Do pecado do ser humano, que estava se recaindo sobre Jesus. Ou seja, mas isso era a missão de Jesus. Exato. O que a gente pode entender é que não foi só na cruz que os pecados estavam recaindo sobre Jesus. Eu acredito que nesse momento já estava sobre ele, exato, a culpa dos nossos pecados estavam recaindo sobre Cristo. Então esse cálice seria a missão, esse sacrifício que Jesus faria por nós. Exatamente. Né? Exatamente. E só aí, uma coisinha. Pois não. Não é problema. O vinho era vinho de verdade. Era vinho. Não era. Essa balela aí. Não é suco de uva, não. Era vinho. Era vinho. Jesus gostava mesmo de vinho. Gostava, mas acontece que o rito da festa da Páscoa, a gente viu que chama-se essa ceia pascual, tem o nome, chamava-se Seder, ou se chama Seder, e durante o Seder se bebe 4 cálices de vinho,
E o cálice de vinho, ele separa as etapas daquela liturgia que as pessoas não só jantam, mas tem todo um rito litúrgico. E o ato de beber o vinho, ele fazia parte do rito, e tinha que se beber o vinho de uma vez, no guti-guti. Sério? Não era assim, fazia chegava, não, nada de cheirar, aromar, não. O pessoal chegava, dava aquele rito e bebia. E aí, se você quer saber detalhes, acessa no YouTube a nossa última aula. Lá estão não só os slides, mas já todo o detalhamento das festas da Páscoa. Isso que o vinho acabou rápido, né? No primeiro milagre. Os discípulos chegaram. Não, mas aí no primeiro milagre lá de Caná da Galileia já era um casamento. A coincidência, os discípulos chegaram. Não foi bem assim. Chegaram, acabou tudo. O vinho de Caná da Galileia é diferente, porque a festa do casamento dura dias. Então, por conta disso, já devia estar no final, né? Vimos também que Jesus chegou para os discípulos e falou para eles não reagirem. E a gente conversou sobre essa questão de que aqueles que vivem pela espada vão morrer. E ele ainda deu no exemplo: olha, se não fosse esse o propósito, no meu propósito de vir aqui ser preso e morto, eu poderia agora invocar os anjos, e falou de 6 legiões de anjos para nos tirar do mal. E aí eu trouxe a seguinte discussão, que a gente precisa estar lembrando, que é um ponto de vista pessoal meu. Eu sou contra a gente ter porte de arma, a não sei se você trabalha em segurança pública, etc. Porque a gente não tem que levar a nossa defesa pelo uso da força. Nós temos que levar a nossa defesa pelo uso da fé, mais do que nunca. Eu respeito aqueles que têm posicionamento contrário, mas eu vejo todo esse discurso que se faz hoje e de muitos grupos evangélicos favoráveis à questão de se ter arma em casa, etc. Ele não condiz com o espírito cristão. E o engraçado é que quando eu era pequeno, quando eu era novo na fé, nos anos 80, eu ouvia nas igrejas que eu frequentava, eu ouvia falando, os líderes, os pastores falando exatamente contrário ao uso, ao você ter porte de arma, etc. E parece que hoje, não sei, acho que estão invertendo os conceitos. Eu não sei, eu particularmente não vejo coerência cristã. Claro que não tem. Nós temos que ter a confiança em Deus. Mas se acontecer essa tragédia, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus não falou, né? Bom, Bom, aí vão entrando já nesse capítulo, quando Judas chega, Judas beija Jesus, né? E aí o engraçado é que no original aparece Jesus falando beijo, a palavra grega philem, e depois o autor Mateus falando que Judas, ao invés de dar um philem, estava dando uma outra palavra grega, um kata philem. O que seria isso? É que o beijo que Jesus estava fazendo referência, de fato, seria o beijo da amizade, quando uma pessoa chega de saudação. Mas a postura que Judas teve foi um beijo excessivo, quase que artificial.
sabe, dando excessivamente, como se fosse de fato demarcar um sinal, mostrando que até mesmo esse beijo que eu estou te dando não é natural, não era uma afirmação de amizade, de sentimento por Jesus. Obrigado. E aí, esse personagem Judas, que eu trago à baila, já que ele chega e beija Jesus. Por que será que Judas traiu a Jesus? Eu trago então 4 possíveis motivações que levou Judas a trair a Cristo. A primeira delas, por avareza e ambição financeira, ou seja, porque ofereceram para ele algum tipo de dinheiro. O texto lá de João 12:6 fala que Judas, ele era o tesoureiro e ele era ladrão, ele pegava esse dinheiro, fazia uso de forma indevida, e essa é a afirmação que está lá em João 12, versículo 6. A segunda causa ou motivação que poderia ter acontecido com Judas em trair Jesus seria porque ele era adepto àquele grupo chamado os Zelotes, e ele havia se desiludido com Jesus. O que os Zelotes queriam? Os Zelotes queriam uma revolução. Eles queriam que o povo se insurgisse contra os romanos, expulsassem os romanos e Jerusalém voltasse a ser exclusivamente dos judeus. Então é um grupo que tinha muito mais uma motivação política. E essa desilusão foi deles via em Jesus de que ele tinha uma mensagem que seria interessante para esse grupo zelote, mas a postura que Jesus tomava como era uma postura de pacificação, de perdão, de acolhimento, de contra o confronto bélico, a arma, enfim, esse confronto de político, partidário, de você ir lá e as armas, vamos lá, vamos expulsar os romanos, etc. Isso não tinha em Jesus em nenhum momento. E aí, quando Jesus chega a Jerusalém, nessa semana da Páscoa, tem aqueles... O que na cabeça desse zelote teria? Bom, agora que Jesus chegou aqui, ele vai botar o bicho para pegar. E não, ele vai confrontar apenas os fariseus, como a gente viu no capítulo 25, no início do capítulo 26, digo. E aí veio aquela desilusão, como se, Jesus não é o homem que eu achava que fosse, que lideraria o povo para a sua libertação dos romanos. A terceira motivação seria porque talvez ele achasse que com a prisão de Jesus, feitas pelas lideranças religiosas e pelos romanos juntos, o povo então se insurgiria para libertar Jesus e com isso, digamos assim, ter um conflito, ter uma guerra para a expulsão dos romanos. E ele achava que essa terceira opção, de que Jesus de fato ele era o Messias, mas o Messias político, que ia fazer essa coisa toda. E quando ele vê Jesus sendo condenado pelo Sinédrio e levado aos romanos, ele falou assim: olha, não era isso que eu queria. Daí a razão dele entrar num grau de desespero, levar o dinheiro lá, que a gente vai ver,
devolver o dinheiro lá no templo e se suicidar, porque ele sabia que ele havia cometido uma coisa terrível, porque ele via Jesus como Messias, e ele então havia levado o Messias à morte. E a quarta opção, por ele ser um infiltrado do inferno, que também João capítulo 17, verso 12, chama Judas de o filho da perdição. Podem ser as quatro, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, eu não tenho. O fato era que Judas, ou independente se fosse Judas ou não, Jesus tinha que ser martirizado, ser preso, morto e crucificado. Teria que ser traído também. Então isso dá margem para se crer, né, da possível salvação dele, né? Exato. Não está escrito que ele é filho da perdição? João fala, concebendo como filho da perdição, João 17:12. É o que estou dizendo. Eu já teve uma época que eu estava assim, não, Judas está no inferno. Aí hoje eu não sei. Hoje eu peço assim, Senhor, está nas tuas mãos. Como qualquer um. Como qualquer um de nós. Porque que eu sempre ouvi todos esses anos, né, que Judas com certeza tinha ido para o inferno, e tal. Mas diante de tudo isso, isso são coisas possíveis de qualquer um de nós fazer. Exato. Já era profético, Então, né, a morte dele, o que eu estou dizendo com isso é o seguinte: não cabe a nós julgar a ninguém, que cabe que a salvação é um ato divino, e se Deus chegou assim, falou assim, não, Judas, de fato eu não vou te salvar porque você era o filho da perdição, enfim, pronto, acabou. Eu não posso mudar isso, nem favorável, nem desfavorável. Vem a questão da soberania divina, porque havia de ter um traidor. Alguém poderia vir com uma concepção calvinista e dizer assim, não, esses estavam eleitos para a salvação, e aí então o Judas estava predestinado à perdição. Aí na realidade então Deus escolheu, elegeu o cara para condená-lo. Então fica um pouco que complicado a gente entender um pouco, fazer essa afirmação. Então eu prefiro apresentar essas quatro e deixar vocês à vontade. Qualquer uma dessas quatro motivações das causas da traição, elas são passíveis, estão dentro do contexto, e você não tem problema. Se você acha que ele é o filho da perdição, está escrito, você tem sustentação bíblica para fazer essa afirmação também. Vamos ao próximo slide. Vamos lá. Quando Jesus é preso, se você pode olhar na sua Bíblia, a gente está no verso 26 ainda, tá? Na aula passada a gente comentou sobre esse texto do verso 24 do Mateus 26. Com base nesse versículo, você pode achar que Judas foi condenado, né? De Mateus 26, 24. O fato era que pesado. Havia de ser um dos 12. Sim, tinha que ser alguém. Tinha que ser alguém.
Pedro traiu, mas ele tinha uma promessa, Ele né? não traiu, ele negou. Negou. É bem diferente. Negou, Né? Verdade. O fato era que, agora, o contexto do verso 24 aqui é que fala, como acerca está escrito, ai do que o filho do homem é traído, porque ele tinha que ser traído por um daqueles que eram seus. E no verso 25, respondendo Judas, que o traía, disse, porventura sou eu? E ele disse, tu disseste. E aí a gente viu que isso aconteceu na hora da ceia, que comentamos que João, Jesus tinha dito isso, que era quem que botava a mão no copo de vinho. Mas vamos mais à frente, o verso, estamos aqui no verso 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Verso 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde escribas e os anciãos estavam reunidos. Contudo, se não me engano, foi João, ele descreve que antes de João, aqui no capítulo 18, verso 13, que Jesus, antes de ir para Caifás, ele foi falar com Anás. Quem são esses dois personagens, Caifás e Anás? E é mais ou menos essa explicação que eu vou estar trazendo aqui agora. Anás, ele foi sacerdote, sumo sacerdote em Jerusalém. Só que a gente está lembrado, não sei se vocês se recordam, que nós falamos nas primeiras aulas sobre Herodes. Herodes o Grande, quando ele reconstruiu o templo, ele próprio passou a dizer quem ia nomear os sumos sacerdotes. E quem fora nomeado isso com o tempo de Herodes. Com a morte de Herodes e o afastamento do filho dele de Jerusalém, lembra que a gente tinha um dos Herodes que ficou responsável por Jerusalém, mas só que ele foi deposto por Roma quando um grupo de sacerdotes foi até Roma, falou mal dele, e Roma foi lá, tirou o filho do Herodes e passou a ter ali um governador, na realidade não era um governador, um procurador romano, com o poder de governo. O que significa? Que ele respondia diretamente ao imperador, e os governadores, eles respondiam ao senado romano, que era diferente. Uma província geralmente era conduzida por um senador romano que designava um governador da província. No caso de Jerusalém, não era uma província ainda, mas era governada por um procurador romano, ou seja, alguém que era indicado pelo próprio imperador. E aí então, com esse procurador responsável, quem passou a escolher os sumos sacerdotes foi Roma. Provavelmente o líder desse grupo, Anás. Então Anás foi colocado como sumo sacerdote, e ele foi sumo sacerdote até Anás foi deposto como sacerdote por Valério Grato,
governador da Judéia em 15 ano Domini. Então, quando mudou o procurador da Judéia, veio esse camarada aí, Valério, ele tirou Anás do sumo sacerdócio. Anás, ele tinha filhos. Foram esses filhos que passaram a sucedê-lo. Uns ficavam 3, 4 meses, mas cada um que chegava, o governador ia depois tirava. E aí Anás, como ele é extremamente articulado, ele consegue articular Caifás como sumo sacerdote, porque Caifás era genro dele. Então continuou tudo em família. Exato, né? Então no ano 18, ano Domini, Caifás, que era genro de Anás, como está lá em João 18,13, foi nomeado sumo sacerdote em Jerusalém. Mas Anás, mesmo sendo sido retirado por Roma, tinha grande influência entre os judeus. Por quê? Porque para os judeus, o sumo sacerdote só é substituído quando morre. Digamos assim, um mandato vitalício. E como ele estava vivo, entre os judeus, quem era o sumo sacerdote assim, por honra era Anás. Então Anás quase ficou como um consultor paralelo. Mas como estava em família, ele abriu mão das suas funções sacerdotais, na condução dos sacrifícios, etc. Mas a influência dele ainda era marcante. Caifás, quando Pilatos vem em 26 ano Domini, ele mantém Caifás como sumo sacerdote e Anás, digamos assim, continuou sendo uma pessoa extremamente influente, né? Então, quando Jesus vai primeiro para Anás, ele é interrogado por Anás e depois é levado à casa de Caifás. Vai o segundo interrogatório. E foi totalmente ilegal, né? Sim, porque até mesmo para os judeus, porque não poderia fazer nenhum tipo de interrogatório durante a noite. Exatamente. Quando chega na casa de Caifás, o Sinédrio estava lá. O Sinédrio era composto por 71 líderes, era presidido por um príncipe ou um sumo sacerdote ou um líder de grande influência. Por que falar nisso? Porque cada cidade hebraica, judia naquela época, onde tinha uma sinagoga, tinha um sinédrio. Então o chefe da sinagoga, ele fazia esse mesmo papel. Mas como era Jerusalém, era a capital, quem presidia era o sumo sacerdote. E aí então, Jesus ele pela segunda vez interrogado. E a gente vai ver que no capítulo 27, quando ele começa, ele é pela terceira vez interrogado, mesmo ele já tendo dado a sentença, porque eles falaram, digamos, decidiram pela condenação, mas quando o sol se nasce novamente, eles se reúnem com Jesus e dão novamente um novo veredito da sentença, porque, agora o sol nasceu, a gente pode dar esse veredito que ninguém vai dizer que foi ilegal. Jesus ele foi interrogado lá na casa de Caifás, não no templo, o que seria curioso, porque se fosse no templo ia chamar a atenção do povo, né? E o povo não ia deixar. Não iria permitir. Aqui foi o que eu falei, que as autoridades judaicas passaram a ser estabelecidas por Roma. Então podemos seguir adiante. Então Jesus, quando chega lá na casa de Caifás,
para ser julgado. Apesar de todos terem fugido, 2 discípulos acompanharam, que foram Pedro e João. O Evangelho de João, ele trata mais detalhadamente, porque diz o texto que João conhecia alguém de dentro da casa de Caifás, que deixou com que ele e Pedro entrassem ali dentro. E foi quando, exatamente, enquanto Jesus era julgado, é que eles estavam ali observando, e que vai acontecer exatamente o ato de negar a Cristo. No julgamento, E era esse Pedro aí. era o Pedro. Aqui não, a imagem que está ali é uma imagem do filme Jesus, ali é o Sinédrio, tá? Provavelmente esse mais velho de cá era Anás, e esse mais novo, Caifás. No julgamento, eles levaram testemunhas para Jesus, mas só que as testemunhas não davam sustentação nenhuma para poder condená-lo. E foi quando Caifás chega e pergunta para Jesus: você é o Cristo? Você vai destruir o templo? E na resposta que Jesus dava, a resposta de Jesus, ao citar o texto de Daniel 7, 13 e 14, e também Salmo 110, verso 1, quando Jesus diz o seguinte, essas palavras de Jesus estão baseadas nesses versos. Quando Jesus disse no verso 64, disse Jesus: tu dissestes isso, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, essa afirmação de Jesus, ela se sustenta nesse texto de Daniel 7, 13 e 14 e Salmo 110, 1. Quando Jesus fala isso, ele se autodeclara o Messias. E os discípulos, e aqueles homens, aquelas lideranças, então, ao ver Jesus se declarando o Messias, o que faz? Rejeita. E aí confirma a palavra que quando fala assim, a pedra que os construtores rejeitaram. Eles poderiam reconhecer Jesus como o Messias, mas quando Jesus fala, eu sou o Messias, a reação deles foi de desespero. Uns rasgaram as vestes, outros queriam se abrir, queriam se, fizeram aquele escândalo, acho que um já pegou a pedra para atacar em Jesus, enfim. E eles deram já ali a sentença: você vai ser sentenciado à morte. Se não houvesse o Império Romano, dali mesmo Jesus já seria levado para o pátio e apedrejado. Mas como ele estava no Império Romano, eles não tinham autoridade alguma para impor uma sentença capital a ninguém, a não ser por uma decisão de Roma. Então a reação do Sinédrio foi: rasgaram as vestes, eles dão um veredito de blasfemo, rejeita, olha, não precisa de testemunha nenhuma, que levaram testemunha, e não acharam culpa, então não precisa de testemunha. Deram o veredito, ele blasfemou, declararam ele réu de morte, e aí eles escarnecem Jesus, deram um tapa, dizendo: vamos lá, quem foi que te bateu? Profetiza agora, E Jesus ficou calado. Alguém quer fazer alguma observação nesse sentido? Então vamos ao próximo slide.
Ainda aí no finalzinho do capítulo 26, então, vem a cena de Pedro e João. Eles, alguns falam de uma forma, eu acho muito injusta, dizer que Pedro negou a Jesus porque ele teve medo. Gente, se ele tivesse medo, ele não teria ido. Não teria seguido Jesus. Não teria ido lá na casa do Caifás. Sabia que seria reconhecido. João era conhecido da casa do dono lá do pessoal. Assim, esses dois estavam com ele, sabia que ele iria. Acontece que o ato de negar foi para se cumprir aquilo que Jesus havia dito que ele iria fazer. Jesus falou: Pedro, você vai me negar. Porque ele falou assim: não, mestre, eu jamais vou fazer isso. Tá? Eu falei assim: Pedro, você vai me negar. Então algumas pessoas chegam falando que o que Pedro negou foi porque ele teve medo. Se ele tivesse medo, ele não teria ido até a casa do Caifás. Mas eu acho que de certa forma ele teve. Por que então ele negou? Sim, ele teve medo, vem a fraqueza, a fraqueza humana. Que é uma coisa de todos nós. Que todos nós, exato. O que Jesus veio colocar para nós é exatamente essa questão da fragilidade humana e a certeza de que o ato de Jesus morrer na cruz, esse é que é de fato o fiel da salvação. Que nós somos salvos, como Paulo fala, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente crê. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e não porque a gente fez um ato, agiu de forma certa ou de forma errada. A gente vai, uma hora ou outra, a gente vai tropeçar. A gente vai cometer deslizes, etc. Então, Pedro nega Jesus as 3 vezes. A primeira vez foi perante uma criada. O texto fala. Aí depois ele foi para o outro canto da casa, outra criada. E aí ele vai e nega. E aí a terceira vez, ele é reconhecido como Galileu por conta da sua forma de falar. Ele tinha, pela forma como ele falava, assim: olha, você é Galileu, o seu sotaque não me nega. E aí Pedro se amaldiçoa e jura não conhecer Jesus. Aí vem as divergências entre os evangelistas, que Mateus dá a entender que o galo só cantou aqui, na terceira vez. E acho que Marcos, ele fala que cada vez que ele negava, o galo cantava, né? Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Mas aí alguém vai falar que o galo cantou 3 vezes. Negava, cantava. E ele não se lembrava. Isso. Ele se lembrou no final. Ele se lembrou depois, no final. Bom, as discussões sobre o galo, que aí tem eu acho perda de tempo, mas eu fiz questão de trazer sobre essa questão do galo, porque de fato o animal galo e galinha, eles não eram permitidos dentro de Jerusalém. Eu acho isso certíssimo. Não, exato. A casa de Caifás era dentro de Jerusalém. E aí, então, por conta disso, não poderia ser dentro da cidade ter um galo. Agora, a gente, defendendo agora os defensores do galo, a gente sabe que o galo
ele canta longe. Longe se ouve. A gente ouve o canto do galo lá de longe, né? Mas, então, olha, a lei judaica estabelecia ser proibido galos e galinhas da cidade, porque eles manchavam as coisas sagradas. Então era proibido. E a casa sacerdotal ficava na cidade. A questão era que às 3 horas da manhã era chamado também a hora do galo, por ser a hora do toque da trombeta, chamado Galicinho, do alto da Torre Antônia, que é uma torre que fica no centro da cidade. E aí então, esses são os contra o galo, tá? Esse pessoal acha que quando Jesus estava falando do galo, era quando a trombeta tocava e era feita a troca da guarda, e aquele ato da trombeta, que era a hora do galo, era o galo que Jesus estava dizendo que estava tocando. Mas para mim, eu não discuto isso não, gente. Não, bobagem. Né? Mas eu trago só uma curiosidade a mais, se é o galo animal, ou se era o galo trombeta, o fato é que tocou logo após ele ter negado Jesus, pela 3ª vez. Apesar do ato de Pedro e João foram os únicos discípulos a se exporem em Jerusalém durante a prisão e a morte de Jesus, o amor que eles tinham por Jesus era o grande diferencial em relação a Judas, que algumas pessoas quando colocam que em Pedro se arrependeu e Judas não se arrependeu. Remorso. Teve remorso, que a gente ouve muito. Mas eu vejo por um outro lado. Eu acho que o diferencial era o amor que eles tinham pelo Senhor. E como é que a gente vai medir se foi remorso se arrependeu ou não? Ou não, se é remorso, se é quem somos nós para falar isso. Mas Ele estava possuído para Ele fazer aquilo. não tem que engolir essa história. não, o que eu acho que a gente pode pesar é que Pedro de fato amava o Senhor. E aí, como João fala no capítulo 15, quando Jesus diz assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E aí vem o peso. Se de fato cremos que de fato Pedro amava Jesus, por conta desse amor ele teve uma postura de arrependimento. E em Judas, aí a gente pode de fato ver que o amor que ele tinha por Jesus era diferente. Mas como falo, são diferentes. não, eu não estou dizendo que ele não amava Jesus, mas a forma como ele expressava esse amor por Jesus foi diferente. Porque se fosse igual, talvez tivesse o mesmo resultado, digamos, de arrependimento. Aí ninguém ia tratar Jesus. Né? Queria ser bonzinho. E aí vem uma pergunta aqui, ó. Como os cristãos de hoje em dia negam a Cristo? Mas como que isso acontece hoje? Como hoje em dia a gente pode dizer que Quando a gente não prega o Evangelho. Quando a gente não prega o Evangelho é um ato de negar Jesus, sim. Quando você não diz exatamente aquilo que você que a palavra diz, né, para ser dito. Por exemplo, numa situação diante de aborto, estou numa situação extrema, né? Aí a moda hoje, todo mundo concorda, não sei o quê. Então você, para evitar polêmica, você não fala nada. Não se posiciona. Não se posiciona. Você está negando. Está negando a cara. Ou seja, quando você, seria mais ou menos, quando você tem um preceito bíblico e você se omite a esse preceito por conta de uma regra social. Exatamente. Eu acho que
que a gente, com essa história do politicamente correto, a gente está cada vez mais fazendo isso, se abstendo de falar a verdade, não a minha verdade, a verdade da palavra de Deus. Então, acho que a gente está bem longe. Agora vamos à seguinte pergunta: como o exemplo de Pedro pode nos ajudar? Já que vocês estavam aqui colocando que nós todos somos sujeitos a ter essa atitude de negar Cristo. Como o exemplo de Pedro pode nos ajudar? Eu acho que antes de negar, a gente recebe sinais, né? Sempre é um sinal. No caso, Jesus falou com ele antes, o galo cantou. Então eu acho que a gente tem sempre a voz do Espírito que fala: olha, agora é hora de você falar. Você sente, a gente não fala, eu estou falando de mim, tá? Sim, entendi. A gente não fala, no meu caso, porque a gente não está afim de comprar briga, digamos assim, entendeu? Entendi. Tem que saber que não se pérolas aos corpos, assim. Às vezes também, mas às vezes não. Às vezes a gente não fala para evitar conflito. Deixa eu tentar ser mais claro. Vamos lá. Eu estou perguntando. Certo. Como o exemplo de Pedro pode ajudar? Pedro recebeu um sinal, né? Jesus falou para ele que isso ia acontecer. Da mesma forma que Pedro recebeu esse sinal, nós também recebemos. Certo. Eu creio que o Espírito Santo... E quando a gente, mesmo recebendo um sinal como Pedro, mantém a postura e nega como Pedro fez? Aí vem a questão: como é que o exemplo dele, que foi o que aconteceu com Pedro? Pedro negou. E aí o que ele fez? Ele se arrependeu. Se arrependeu. E é o que acontece com a gente se arrepende, né? Mas continua fazendo. Mas essa é a grande questão. Olha, mas aí vem no exemplo de Pedro. Essa questão de confronto. Mas vamos ao exemplo de Pedro. Pedro foi aquele cara que chegou e negou. Mas em Atos, no capítulo 5, quando estava junto de João e oraram pelo paralítico, logo após, quando ele pregava, ele foi preso e foi levado exatamente para ser confrontado com as lideranças judaicas. E lá ele não negou. Percebe a questão? Quando eu falo desse exemplo é que nós poderemos ter posturas, ter atitudes, ter sentimentos que poderíamos dizer assim: você está negando a sua fé, você está indo contra aquilo que a palavra de Deus diz. Mas se isso tiver acontecido, não é tarde para reverter esse processo, porque em Cristo Jesus Deus pode mudar a história. E foi o que aconteceu. O cara que negou, depois foi o mesmo que foi detido e ali na frente das lideranças não negou. Exato. E aí a tradição fala que ele foi crucificado de cabeça para baixo porque não queria se igualar. Conclui assim o capítulo 26. E aí no capítulo 27 entra exatamente naquela questão do julgamento que eu falei. O capítulo 27 começa dizendo: eles se reuniram novamente para pronunciar a sentença. Leia aí, Alessandro, 27, 1 e 2, por favor, já que você está aberto. 27, 1 e 2. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então eles esperaram o sol nascer, deram novamente a sentença, e ali, com o amanhecendo, mandaram ele para Pilatos para ser condenado. A sentença dada a Jesus foi a morte, mas não podia executá-la sem a permissão de Roma. Por isso levaram para Pilatos para julgá-lo. Aí vem, quem é esse camarada? Pilatos. Então,
Pilatos, como eu falei, era o procurador que exercia o papel de governador da Judéia entre 26 e 36 anos do homem. Ele conviveu em um ambiente impopular a Roma, ainda mais por ter entrado em Roma com estandartes romanos. Os procuradores anteriores, eles entraram em Roma para não ter conflito sem aqueles estandartes romanos, que é aquela águia enorme. E aquela águia, aquilo ali para Roma era quase um ídolo. Eles veneram a águia romana. Então, quando o Pilatos chegou com pompa e circunstância, com poder militar e com aquelas águias, houve uma reação muito intensa dos judeus em Jerusalém. Ele conviveu com um ambiente impopular a Roma, isso dentro de Jerusalém, ainda mais por ter entrado lá com os estandartes romanos. Ele foi deposto por Vitélio, o governador da Síria, após pôr o fim de uma violenta revolta aos samaritanos. Isso no ano 36 depois de Cristo. Os samaritanos fizeram uma grande revolta e ele chegou lá com mão de ferro, matando um monte de gente. E aí isso pegou mal e ele foi deposto da sua função de procurador. O que é curioso é que quando ele sai de Roma e sai da Judéia e vai para Roma, existe a tradição da igreja etíope que crê que nesse processo Pilatos se converteu a Cristo por intermédio da esposa dele, Cláudia, que teve sonho, né? Que teve sonhos, que sonhou com Jesus, etc. E tanto é que a igreja etíope, a igreja cristã etíope, canonizou a esposa dele, Cláudia. Ela é tida como uma santa. Mateus, o outro fato curioso é que quando levam Jesus a Pilatos, o texto de Lucas, ele faz referência de que quando Pilatos viu Jesus, não queria botar a mão naquela botija, e aí ele falou assim: Jesus é Galileu? Se ele é Galileu, quem comanda a Galileia é Herodes. Então, manda eles para Herodes, por ele ser Galileu. Herodes estava em Jerusalém por causa da festa, da Páscoa. Manda Jesus para a casa onde Herodes estava, e não estava num palácio, estava numa casa, num lugar. E lá então Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, porque ele não poderia dar uma sentença a Jesus. Pois não. Pilatos romano, né? E Herodes judeu. Herodes não era judeu. Não era judeu? Não. Herodes era idumeu. Ele era, na realidade, da família da tribo de Esaú, dos filhos de Esaú. Não, mas quando eu falo judeu é assim. Ele é daquela região ali. Isso. Mas lembra de que quando os sírios foram expulsos, gerou a dinastia dos Asmoneus, que foi pela revolta dos Macabeus. Aí foi tendo se uniu a função de rei e de sacerdote. Quando estava tendo a disputa de dois irmãos Asmoneus, quem iria governar, um deles se aliou com o pai de Herodes, e dizendo para ele o seguinte: olha, se você me apoiar, a Idumeia vai ser independente, eu vou devolver a Idumeia para vocês. E aí então ele achou que teria a proteção desse pai do Herodes. Mas o pai de Herodes por trás estava costurando com o governador romano. E aí, na realidade, ele trouxe Roma, botou todas as fraquezas da Judéia para os romanos foram, tomaram e colocaram o filho desse Herodes, né, como rei, que foi o Herodes o Grande.
E aí então, para apaziguar os judeus, Herodes o Grande se casa com uma mulher que era da dinastia dos Asmoneus. Então, com isso, apaziguou o povo judeu. Apesar dele não ser judeu, era casado com uma judia. Então, esse Herodes aí, ele era meio judeu, vamos dizer assim. Era judeu por parte de mãe, mas não era judeu por parte de pai. E Herodes não é é um título, era como se fosse um título. Isso. Como Faraó é um título, como César é um título. Bom, deixa eu ver, acho que esse é o último slide. Não, só tem mais um só. Então, Jesus então chega diante, quando Jesus está sendo levado para Herodes, vem o problema da reação de Judas, né? Em face à condenação de Jesus e do iniciamento junto aos romanos, sugere que ele não desejava a morte de Jesus, mas uma revolução. Por isso ele vai e devolve as moedas lá no templo, mostrando assim: olha, esse homem é um homem inocente, como o texto de Mateus fala. Isso. Aí o texto fala o seguinte, que os judeus, eles, aquelas moedas que foram colocadas lá no templo, eles recolheram elas, as 30 moedas, porque eles se recusaram o dinheiro de Judas a ser jogado no templo, com base no texto de Deuteronômio 23:18, que fala o seguinte, de que vamos ler, olha aí por favor, esqueci agora como é que é explicar. Deuteronômio 23:18. Não, que fala que o dinheiro destinado à compra de um terreno para o cemitério, lê aí, Deuteronômio 23:18. Melhor, Deuteronômio 23:18. Oi? Era sujo de sangue. Era, mas era, eles, 23:18. Isso vai até o 18. Não, o capítulo não. Eu vou até a metade do capítulo 27. Só tem mais um slide só mais. Não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Isso. Então, quando ele fala que você não trazer um dinheiro sujo de sangue para a casa do Senhor. Aí o que eles fizeram? Eles compraram um terreno para cemitérios de estrangeiros e gentios. E esse terreno era um lugar onde se retirava terra para fazer argila. Então, por isso que era também chamado de campo de olaria, que era um campo de retirada de barro para olaria. E aí, com isso, o pessoal cavava para tirar a terra para fazer barro, ficavam aquelas covas, e transformaram então aquela região, aquele local, em um cemitério para gentios. Mateus citou as palavras, quando aqui tem esse texto interessante, que quando fala a respeito aqui no capítulo 27, deixa eu abrir aqui, quando fala aqui no versículo 9, então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias, tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Bom, Mateus fala essas palavras de 30 moedas, quem disse não foi Jeremias, foi Zacarias.
Isso é lá em Zacarias 11, 12 e 13. E aí vem a pergunta, por que Mateus então fala que foi Jeremias que disse? E aí os comentaristas que eu encontrei dão duas opções. A primeira é a seguinte, que o texto que Mateus cita, aqui que eu acabei de ler, quando fala, então, aqui tomaram os 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Esses textos aqui, 9 e 10. Isso daqui não é ipsilítere a citação de Jeremias. É falado do campo de sangue, é falado até do valor das 30 moedas. Mas não são as palavras de Jeremias exatas. O que parece que ocorreu foi uma combinação de falas, tanto de Zacarias quanto de Jeremias. Então, Zacarias, por exemplo, no capítulo 11, ele não fala da compra de terreno, sim Jeremias. E aí, quando você coloca no peso entre Zacarias e Jeremias, Jeremias é o profeta mais forte. Então, a citação de Mateus era como se fosse uma convergência da fala de dois profetas, mas onde o profeta mais importante qual é? É Jeremias. E o outro motivo era o seguinte, o Talmud é o livro das tradições dos judeus, né? Pelo Talmud, o nome do profeta Jeremias, ele encabeçava a coleção dos manuscritos proféticos. A gente não divide a Bíblia em várias partes, nós chamamos de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Históricos, vai lá de Josué até Esther. Poéticos, etc. Os judeus também dividiam a Taná é todo o Velho Testamento, né, em três blocos. Eles chamavam a Torá, os profetas e os poéticos. E os profetas, eles dividiam em dois grupos, em maiores e menores. Pelo Talmud, Jeremias, ele encabeçava um rolo dos profetas menores. Porque fala de profeta menor e maior, não porque o maior é mais importante e o menor é menos importante, não, pela quantidade de textos que tem, de escritos. E no Talmud eles colocavam o profeta Jeremias como o livro que encabeçava os manuscritos dos proféticos. Então, por conta disso, a segunda interpretação é de que as palavras, quando Mateus faz referência, que foi dito pelo profeta Jeremias, na realidade está dizendo que foi dito pelos profetas. E como Jeremias era o mais importante de todos esse grupamento de profetas, vinha o nome dele. Vocês entenderam? E aonde que está esse Mateus? Mateus 27, 9. Quando fala que foi dito pelo profeta Jeremias. E Jeremias não falou exatamente isso, nem Zacarias falou exatamente isso. Tá? Totalmente, você vê divergências tanto em um quanto o outro. É como se fosse a combinação de tanto Zacarias quanto de Jeremias. Bom, esse é o nosso último slide, que durante o julgamento, junto a Pilatos, né, as autoridades judias, ficou evidente para Pilatos que eles tinham grande inveja de Jesus. E o próprio texto de Mateus fala a respeito disso, né? Entretanto,
quando Jesus chega perante Pilatos, Lucas descreve e os outros evangelistas que, para satisfazer os judeus, antes de dar a sentença, ele pega e manda aplicar um flagelo em Jesus. E esse flagelo tinha até o nome, que chamava Etiome, que seria uma forma mas eis aí o homem, agora já demos a surra que era necessária para ele. Mas o Mateus, ele não cita isso, ele só vai citar que depois da condenação de Pilatos, que Jesus sofreu o martírio. Barrabás era judeu? Barrabás era judeu. Ele fazia parte, ele era um zelote também. Só que já havia uma discussão em alguns comentários de que Barrabás era filho de algum líder dos sacerdotes. Porque o nome Barrabás quer dizer filho do velho. O sacerdote era o ancião. Era Jesus Barrabás. E aí levaram os dois Jesus ali para frente para dizer: qual Jesus você quer que eu solte? O Jesus, o Galileu, ou o Jesus Barrabás? Jesus, Josué e Oséias, todos querem dizer Salvador, né? Jesus Barrabás foi escolhido sob o peso da opinião social e não por direito, ou seja, foi pela opinião pública, né? Todo mundo está dizendo, mas a palavra diz o contrário. Não, mas todo mundo está dizendo. E foi mais ou menos essa a grande pressão que vinha sobre Pilatos. A quem a gente vai estar ouvindo? A gente vai ouvir a Deus ou vai ouvir as outras pessoas? Eu acho linda aquela parte que fala assim, porque preferiu agradar aos homens que agradar a Deus. Nossa, eu acho isso. E aí, quando Jesus então estava sendo julgado, estava tendo aquela conversa com Pilatos, ele ficou incomodado, porque mesmo Jesus sendo rei, e ele era rei, e ele é rei, ele se fez passar por servo. Jesus. E isso, querendo ou não, trouxe um grande incômodo para Pilatos, porque nenhum rei quer se passar por servo. E aí, quando ele fala: você é mesmo o Cristo? E esse aí vem uma palavra maior. O Pilatos conhecia a tradição judaica. Ele não apenas estava falando de Jesus o rei, mas Jesus o Cristo, o Messias. E ele via essa ação sobrenatural de Jesus como Messias. E aí então a decisão era de soltar de trazer Barrabás e fazer o povo escolher entre o santo ou o assassino. E aí o povo não, os líderes judeus, os religiosos, aqueles que estavam nas sinagogas, chegaram e escolheram Barrabás. Não foi o povo que condenou. Não foi o povo. Não foi. Por isso religiosos. A isenção, aí vem o texto, ele vai falar: a isenção de culpa pelo lavar as mãos era um ato judaico. Isso está lá em Deuteronômio 21, de 1 a 9, que nesse texto, quando você pegava uma coisa que ia morrer, uma coisa morta, se lavava as mãos e para retirar a culpa. Só que o ato de lavar as mãos, apesar de ser judaico, ele não isenta a responsabilidade. Você não consegue transferir
um erro para o outro. Porque o texto fala que os judeus chegaram e disseram: não, tudo bem, se lavemos, que a culpa do sangue desse homem recaia sobre nós. Que eles falaram isso. Mas só que quem é que tinha o poder de desejar a vida ou a morte de Jesus? Era Pilatos. Era Pilatos. Então, não é pela... não, porque a gente quer que Pilatos não foi responsabilizado aos olhos de Deus por conta daquela escolha. Foi. Lá está escrito, né? Preferiu agradar os homens. Então a gente tem que se preocupar com isso, gente. Nós temos que ter uma postura de que as nossas decisões, quem vai responder por elas somos nós. Não é fulano, nem beltrano, nem ciclano. O que a gente pode inferir que ele, quando ele trouxe Barrabás, é porque ele tinha esperança. Ele tinha esperança, mas só que ele não precisava de fazer aquilo. Não precisava, mas a gente pode inferir isso quando ele chamou, né? Tanto é que ele tinha medo, ele teve medo de uma revolta ali das lideranças judaicas. Mas ele não poderia, ele estava dentro do forte romano, chegava lá. Ele era rei, né? Era, exato. Ele foi fraco. Foi. Fraco como autoridade. Como autoridade. Então ele temeu o povo. E é uma situação que eu vejo no Brasil o tempo todo. Isso, né? Ninguém tem coragem de tomar atitudes que são impopulares, né? Exato. Ninguém foi impopular, não vou fazer mais a reforma da Previdência porque, né, não vai agradar o povo. Então é a mesma coisa hoje, trazendo para o nosso contexto, né? Então a gente está numa crise ética muito grande, e os cristãos também, eu me coloco dentro disso também, porque a gente não assume quem nós somos, né? Nós não somos iguais a todo mundo. Amém. Né? Nós somos diferentes, a nossa postura tem que ser diferente, doa a quem doer. Mesmo que doa a nós mesmos, né? A nós mesmos, Há uma diferença. A gente vai ser rejeitado mesmo. Jesus foi, então a gente vai ser. Isso. Eu já contei aqui do caso do meu chefe, estava lá uma fantasia lá de Halloween, ele falou assim, põe. Eu falei assim, não ponho. Mas falei com todo carinho, falei, não vou. Eu nunca usei isso. Ele disse, mas eu estou mandando, eu não estou brincando. Eu falei, não, mas eu não vou pôr. Quando eu mandar, ele falou assim, quando eu mandar uma coisa, para você obedecer. Eu falei assim, eu nunca usei essa fantasia, eu não vou usar. A Herô levantou uma questão a mais, que a gente não pode deixar de colocar aqui, de que nada poderia evitar o sacrifício de Jesus. Eu concordo com você. Ou seja, Deus estava no controle de todas as coisas para que ele sentenciasse Jesus à morte. A análise que a Ana está fazendo aqui é uma análise da questão, quase como aplicando para nós. Mas não é a mesma coisa. Não, como falo de aplicando para nós, e a gente levar o entendimento seguinte: que posturas que a gente deve ter quando somos confrontados? Agora nós. Sim, agora é nós, né? Que a gente já conhecemos, a gente que já sabe que Jesus é o Messias, a gente já sabe que Jesus é Deus. A gente tem que dar uma resposta condizente com aquilo que a palavra de Deus fala. Agora eles ali não Então, uma diferença muito grande. Então, por conta disso que eu botei aqui, quando a pressão social e familiar são contrárias à palavra de Deus, como devemos nos posicionar? Porque às vezes a pressão social a gente até reage, mas quando a pressão é familiar... Não, acho mais fácil reagir quando Você acha mais fácil? Eu acho muito difícil reagir em questão de trabalho. Entendi. De trabalho eu acho mais difícil. Dentro de casa, eu falo o que eu quiser, sem você amada. Como a gente deve se posicionar? Como reagir ao ato de não lavar as mãos? Que essa é a questão que está em mãos, né? Então, olha, eu vou fazer isso.
Não lavar as mãos. Já que é você que está dizendo, tudo bem, mas que recaia sobre você minha falha. Não, você, como o exemplo que você deu, eu não vou me sujeitar a isso. Pois é, eu escapei uma vez, né? Mas a segunda vez eu fiquei pensando, Deus, como é que vai ser? Porque se ele implicar, eu orei e pedi para Deus tirar isso da cabeça dele, Sim. né? E eu ia falar com a direção da... Peraí. E eu... Realmente a gente se vê desafiado todos os dias e nós temos que nos posicionar, buscar em Deus, direção do Espírito, que o Espírito Santo está nos orientando. Cheios do Espírito, eu tenho certeza que a gente pode vencer e superar. E aí, em amor. Semana que vem teremos nosso último encontro no Evangelho de Mateus. A gente parou então aqui quando Jesus vai ser enviado ao pretório para ser flagelado, e isso está em Mateus capítulo 27, verso 27. A Neila vai falar sobre os 28. Então Deus abençoe em nome de Jesus.